Pacheco Pereira lembra que Miguel Pinto Luz, o novo ministro que vai decidir a nova privatização da TAP, foi quem decidiu a desastrosa privatização de Passos Coelho. Marcos Mendes garante que o excedente orçamental só pode servir por lei para pagar dívida do Estado. Miguel Sousa Tavares recusa um serviço militar obrigatório que sirva aos interesses norte-americanos na NATO. E a ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, escreve um artigo onde garante que António Costa, o primeiro-ministro que se demitiu por estar referido numa investigação judicial, foi o político que mais legislou para combater a corrupção. É mais uma edição dos comentadores com Paulo Cardoso e Os Pedro Tadeu. comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, cá estamos para mais uma edição. Ora, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, desta vez só comigo e com a Paula. Ora viva, como está, minha cara amiga? Vamos discutir a formação do novo governo, os novos ministros e tantos secretários de Estado, são mais de 40. Mas há alguém que, mesmo na área do PSD, não está muito satisfeito com o elenco governamental. Estou a referir-me ao Sr. Pacheco Pereira. Vamos ouvir. Não Bom, se ouvimos. fosse o Fala, PS não a vais. apresentar Não aqueles ouvimos. nomes, havia aí um escândalo nacional que era um partido de boys, que era um governo de boys. Eu não acho isso, nem achava em relação ao PS, nem acho em relação a este governo do PSD. Mas é evidente que há ali enormes fragilidades. Só quem não conheça as nossas Forças Armadas é que pensa que Nuno Melo vai ser respeitado pelas Forças Armadas. Não vai. Isso já aconteceu com outros ministros. E esse fator de respeito é um fator muito relevante para poder, não para exercer necessariamente as decisões da governação, mas para poder falar com alguma autoridade e alguma gravidade, como agora Porquê é parece. que tem essa convicção? Tenho essa convicção porque conheço as intervenções públicas no Melo e conheço o que pensam as chefias militares, e isto é daquelas coisas, não é um prognóstico no fim do jogo, não tenho a certeza absoluta que vai acontecer. Agora, a parte política tem ali alguns aspectos complicados. Por exemplo, o homem que vai suceder a tradição de Pedro Nuno Santos e do Galamba e tal nas infraestruturas. É espantoso que ninguém lembre que é o que vai tomar a decisão sobre a TAP. Ninguém lembre que ele é o principal responsável por uma privatização da TAP que foi um desastre. Ninguém lembra, porque isto neste momento há uma espécie de Estado. Eu acho que os governos devem ter um Estado de graça, principalmente para tomarem medidas difíceis. Isto não é um verdadeiro Estado de graça. Isto é uma subjugação que se assiste pelos comentários políticos, tudo que eu ouvi, é uma subjugação, no fundo, às ideias dominantes sobre a governação e no fundo, à direita em Portugal. Então, Paulo, que achas deste novo governo, deste elenco? Também estás preocupada com o futuro da TAP? Olha, sabes que eu acho que precisaríamos de muitos programas dos comentadores para analisar a composição deste governo. Ainda para mais depois daquela barafunda também da lista dos secretários de Estado, também foi muito interessante de acompanhar. Mas enfim, achei curioso que aqui Pacheco Pereira nem sequer se lembrava do nome, ou não quis dizer, não sei que hesitação foi esta, dizer aquele que sucede, enfim. Mas esta questão da escolha de Miguel Pinto Luz, embora se fale muito desta questão da TAP, e obviamente com toda a razão, porque tendo em conta o papel que ele desempenhou no processo de venda e tendo em conta também aquilo que está previsto no programa da AD, que é de vender completamente, portanto é total privatização. Mas o que mais me inquieta, porque eu penso aqui no curto prazo, não é? E naquilo que é o impacto direto que nós vamos sentindo no nosso dia a dia, é o facto desta pessoa ter a pasta de habitação, ligando a uma série de declarações que tem vindo a fazer sobre este tema, não é? Portanto, dizendo que existe aqui uma intenção, portanto, não é só uma questão de estar no programa de governo, é o facto desta pessoa, portanto, deste novo ministro do Pinto Luz ter defendido exatamente que o pacote mais habitação aprovado pelo anterior governo é para ser naquelas que são as medidas, as únicas que eu considero que poderão trazer aqui pelo menos um ponto de partida para nós revertermos um bocado esta situação tão complexa e complicada que é a da crise da habitação, mas enfim, estando este pacote muito, muito longe de ir ao encontro daquelas que são as necessidades, para mim é um princípio de alguma coisa, é dessa forma que eu vejo o pacote de mais habitação. Portanto, ter aqui alguém que vai assumir a pasta e que diz que quer revogar
medidas como, por exemplo, a questão da reversão do fim dos vistos gold, ou então acabar com aquele programa que é o arrendar para subarrendar, a própria questão do voltar a dar aqui um papel relevante ao alojamento local, e uma das questões que, enfim, a mim me inquieta mais diretamente, porque eu sou arrendatária, sou inquilina, esta questão da atualização dos valores das rendas, não é? Para os novos contratos. Porque criou-se aqui esta ideia na direita, não é? Que há uma perseguição da esquerda aos senhorios, que há aqui uma política contra o capital aqui no setor imobiliário, quando não é disso que se trata, não é? Há aqui uma defesa das casas para as pessoas viverem, portanto, a casa com o valor social que deve ser reconhecido e que não tem vindo a ser reconhecido. E então é isso que me inquieta de uma forma assim mais objetiva nos próximos tempos em relação a esta pasta, até porque, enfim, o dossiê TAP parece-me que está bastante, e não é de agora, não é? Aquilo não ata nem desata, não é algo que se calhar resista sequer a duração deste governo, vamos ver. Depois aqui, ainda na questão da educação, da habitação, aliás, para encerrar, além desta reversão de alguns progressos que eu identifico com mais habitação, há aqui esta ideia de que tudo se vai resolver com as PPP, portanto, que é entregar tudo aos privados, mais uma vez, e depois que será a partir daí que existirá oferta suficiente para começar aqui a trazer uma outra condição para tantas pessoas que estão aqui a sofrer com esta dificuldade. Portanto, esta é a pasta que mais me inquieta nas mãos desta pessoa, sendo que, enfim, a questão de ter desaparecido o Ministério da Habitação também é bastante reveladora. Eu estava aqui a falar de quanto tempo nos levaria a analisar aqui as escolhas do governo, porque obviamente os próprios ministérios, a nomenclatura, as secretarias de Estado, enfim, tudo isso indica uma tendência de direita que não dá para disfarçar, não é? Mas, enfim, habitação. Não é a TAP que me preocupa no curto prazo, é, sem dúvida, a habitação. O Pacheco Pereira refere essa questão de que, digamos, ideologicamente, a maioria destes ministros são, de facto, muito situados ao PSD, mesmo para ele, que é militante do PSD, são muito situados à direita. Não é? E isso nota-se, digamos, na própria forma como foram feitos os convites e as pessoas foram convidadas. Sei lá, há coisas, então, que atingem um nível um bocadinho estranho, como na Justiça, quer a Ministra, quer uma das suas Secretárias de Estado, vêm do setor privado, a Secretária de Estado, uma delas nem sequer tem qualquer ligação na carreira à Justiça propriamente dita, portanto é uma gestora, e portanto há um entendimento da Justiça ali, aparentemente, que é muito afastado da visão que habitualmente se tem sobre esse assunto. Mas é sobretudo um governo muito ideológico. Miguel Pinto Luz é nitidamente uma pessoa de muito à direita dentro do PSD. Algumas das pessoas que são convidadas são de facto mesmo da área mais à direita desse partido e até do CDS, que depois ainda é mais à direita. Não é por acaso que Pacheco Pereira também se atira no mel. E isso vai ser um traço deste governo. Se este governo tiver poder para isso, vai de facto privatizar tudo, mas também, atenção, o PS também ainda agora privatizou a EFASEC, pondo o Estado a pôr lá 200 milhões para o privado poder gerir a EFASEC, que é uma coisa que eu não consigo perceber porquê. Quer dizer, privatiza-se, ainda se perde dinheiro. É uma coisa completamente estranha. Mas a privatização da TAP, de facto, é um dos grandes negócios que está aí pela frente. E a questão do Miguel Pinto Luz, é bom recordar, permitiu que mais tarde, já ele não era governante, o senhor que comprou aquilo, o senhor americano que comprou a TAP, pagasse com uma compra de aviões que o próprio TAP pagou, e portanto tudo aquilo cheirou, como aliás a Comissão de Inquérito à TAP veio aprovar, muito graças aos esforços do Bruno Dias, que andou sempre a martelar nessa questão, enquanto toda a gente estava preocupada com o João Galamba, mas veio-se a comprovar que de facto houve ali uma venda e um negócio que é no mínimo suspeito, e que os detalhes, quanto mais se aprofundam, mais suspeitas levantam, e portanto tudo isso, independentemente de questões, digamos, de negociatas que sejam estranhas, há ali um problema de competência logo à partida que parece estar posto em causa,
e que, de facto, não recomendaria nada que Miguel Pinto Luz fosse para a pasta que foi. De qualquer maneira, também é verdade que ele é das pessoas mais importantes na direção do PSD e, portanto, seria neste governo que se diz de combate político, que ele teria naturalmente que ter um lugar de topo e estratégico para Luís Montenegro. E, portanto, não é por acaso que ele lá está, certamente é para cumprir uma missão. E creio que convém não ter ilusões em relação a este governo, que parece-me que as pessoas que escolheram, que Luís Montenegro escolheu, cumprem bem as funções que Luís Montenegro quer executar. Para mim, são objetivos desastrosos para o país, mas do ponto de vista de Luís Montenegro, ele de facto tem as pessoas que precisava para cumprir essa missão. E preocupa muito, portanto, que a formação deste governo venha, de facto, a conseguir cumprir esses objetivos, e aí é central perceber qual será o papel do Partido Socialista, que é quem tem muitos deputados na Assembleia da República, se de facto deixa passar algumas coisas fulcrais, como, por exemplo, esta questão da privatização da TAP, ou se vai realmente fazer oposição. Eu recordo que muitas vezes, sobretudo mesmo na oposição, e com a pressão que existe, que está a existir sobre o PS, que tem que deixar o governo governar, etc., etc., no passado o PS cedeu muitas vezes, demasiadas vezes, na minha opinião, a essa pressão, a esse tipo de pressão, e permitiu que se fizessem coisas que depois são muito difíceis de reverter. Estou a pensar também que na saúde, por exemplo, todas as pessoas que foram escolhidas para a área da saúde levantam ali problemas de que o objetivo de facto vai ser entregar o Serviço Nacional de Saúde, pelo menos a fatia que interessa, à economia dos privados. Não digo diretamente entregue, mas para a sua economia será certamente o Serviço Nacional de Saúde aparentemente a ir pagar a vida económica desses grupos económicos, mas enfim, nós vamos precipitar, vamos ver o que é que as leis e as propostas de lei que vierem e decretos-leis que vierem do Governo anteciparão, mas não tenho grande esperança de que venha Eu também grande não, coisa por portanto, aí. aquela questão do estado de graça, para mim, enfim, entramos em estado de desgraça há muito tempo, mas gostava de ser Vamos ver. otimista. Olha, mas Marcos Mendes já está a avisar. Ele avisa. Olhem que o excedente orçamental, atenção, não é para pagar cá salários a ninguém. É para pagar as dívidas do Estado. Vamos ouvir. Depois, para Miranda Sarmento, que é o seu sucessor, eu acho que é simultaneamente uma notícia boa e menos boa. Boa porque, evidentemente, vai ter alguma folga no futuro. Menos boa por causa daquilo que eu dizia há bocadinho, agora estou-me a repetir. Porque gera a ilusão de que há dinheiro para tudo, que se pode gastar à grande e à francesa. Isto são baixar as expectativas. Temos aí um problema. Agora, explicando às pessoas rapidamente, que tenho visto algumas pessoas a falar do excedente, como se houver um mielheiro. E agora chega lá o novo governo e vai gastar aquele dinheiro. Vejamos rapidamente, porque a lei diz para que é que serve o excedente. Para que é que não serve, em primeiro lugar, o excedente? Não serve para pagar a despesa pública. Por exemplo, professores, médicos, polícias, militares, tudo isso não serve para nada disso, que a cada passo se fala. Despesa de 2024 tem que ser coberta pela receita de 2024. E o excedente é do ano passado, não é deste ano. Portanto, nem é possível por um lado, nem por outro. Então, para que é que serve o excedente? Para que é que serve? Explicando às pessoas, serve para apenas e só para amortizar dívida pública. Está na lei, o artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental. Eu sou um bocadinho burro e, portanto, se calhar não percebo nada do que se está a passar no planeta, nem no país, e muito menos das leis orçamentais. Mas eu achava que a possibilidade de existir orçamentos retificativos é precisamente para quando há alterações significativas na despesa e na receita em relação ao orçamento feito o ano passado, poder corrigir legalmente as atribuições de verbas para retificar essas diferenças. Têm que ir à Assembleia, ser aprovadas, o Governo não pode decidir isso de modo próprio, mas penso que é para isso que, em princípio, serve. Depois, já agora que ele falou desta coisa da lei, do artigo 21 da Lei de Enquadramento, ouvi ver o que é que a lei diz, não é? Enfim, a lei tem ali algumas nuances que eu não sei, o Marcos Mendes é que é jurista, eu não sou, portanto pode haver aqui, da minha parte, algum erro de interpretação. Mas a lei diz, de facto, que os excedentes de execução orçamental são usados preferencialmente
preferencialmente, na amortização da dívida pública ou na constituição de uma reserva de estabilização para futuros problemas orçamentais que haja. Mas a palavra preferencialmente, creio que provavelmente não está aqui por acaso, não é? Portanto, permitirá alguma margem de manobra. A lei não diz, ao contrário do que o Marcos Mendes ali disse, taxativamente que não se pode pagar a professores, não encontrei nada disso. Pode ser que haja noutra lei ou noutro artigo, mas não encontrei nada disso. E a lei remete também que, se se quer amortizar a dívida pública, isto aplica-se se houver um incumprimento do limite da dívida pública prevista no artigo 1 do artigo 25. E eu, descendo aqui o mapazinho, vou ao artigo 25, e o que é que diz aqui o artigo 25? Que para efeitos da determinação deste valor, ou seja, se tem que realmente pagar ou não com o excedente a dívida pública, tem-se que ir ao regulamento da diretiva da União Europeia, número 1777/2011, publicada em 8 de novembro de 2011. Eu lá fui, este das leis é uma grande maçada, lá fui ao regulamento, está aqui, ao regulamento da União Europeia de 2011, que diz o seguinte: considera-se cumprido o requisito de critério de dívida se as previsões orçamentais fornecidas pela Comissão indicarem que a necessária redução do diferencial irá ocorrer durante o período de 3 anos de que abrange os 2 anos seguintes ao último ano para o qual existem dados disponíveis. Para um Estado-membro que seja objeto de um procedimento relativo aos déficits excessivos em 8 de novembro de 2011 e durante um período de 3 anos a contar da correção do déficit excessivo, considera-se cumprido o requisito do critério da dívida se o Estado-membro em causa fizer progressos suficientes em matéria de cumprimento. Ora, lembro que Portugal está oficialmente fora do procedimento por déficit excessivo desde 2017. Portanto, não é, na minha opinião, obrigatório cumprir aquilo que Marcos Mendes está a dizer. Não é obrigatório entregar o excesso, os 3 mil milhões de euros ao pagamento de dívida pública. Claro que eu posso não ter razão, admito que sim, mas há uma coisa que eu tenho razão. Se esta lei que limita o exercício soberano de Portugal de poder usar o dinheiro que tem, ainda por cima, em excesso, o Estado português, de uma forma mais livre, é porque esta lei foi aprovada na Assembleia da República em 2015, nos últimos meses de governo de Passos Coelho, pelo PSD e pelo CDS, e contou com a abstenção do PS, porque esta limitação não existia antes. E também é verdade que as alterações que foram feitas a seguir pelo governo PS a esta lei não mexeram aqui, neste artigo 21, mexeram noutros pontos. E, portanto, há aqui, do ponto de vista digamos, de estarmos sempre dependentes da União Europeia nas coisas mais absurdas, um consentimento por parte quer do PS, quer do PSD, que me parece completamente excessivo. Atendendo a que nós, neste momento, temos menos dívida pública do que a França, temos um resultado financeiro no Estado que, comparativamente com a crise que está a existir em muitos países da Europa mais desenvolvidos que nós, nos coloca até numa posição política favorável para influenciarmos a Comissão Europeia de forma a ser mais flexível em relação às exigências que tem em relação a nós, e não, pelo contrário, vamos aceitar, ao que parece, pelo que está a ser ultimado, ainda mais limitações na legislação que está a ser pronta, em vez de simplesmente vetarmos, como é nosso direito, mais limitações ao nosso exercício de soberania em relação aos nossos orçamentos. E, portanto, parece-me que há aqui uma sujeição, penso que é particularmente significativo que o Luís Montenegro, a primeira coisa que fez, assim que foi nomeado pelo Presidente da República, foi na mesma noite, praticamente, apanhar um avião para ir falar com a von der Leyen. Não é? É completamente... Primeiro-Ministro, ainda Primeiro-Ministro, ridículo. felizmente. Pois. Ou infelizmente, não sei o que é pior. E então, que dizes tu sobre este assunto? Olha, primeiro, foi um grande momento de televisão que tivemos aqui agora, portanto, muito, muito útil. É verdade, porque sabes que uma das coisas que eu acho mais irritante no comentário em geral é tirarem-se números, leis, sem depois explicares a que é que te estás a referir. Portanto, tu constróis a narrativa que bem entendes, destacando aquilo que te dá mais jeito
para aquele momento, não é? E enfim, ainda bem que já fizeste essa exposição legal, não é? Porque é no mínimo estranho que tenhas tantas pessoas a defender a possibilidade contrária, não é? Da aplicação desses excedentes justamente para resolver uma série de questões sociais. Portanto, andam todas as pessoas, ou muitas pessoas, pelos vistos, a ter uma interpretação diferente daquilo que a lei prevê para estas situações. Sendo que, enfim, naturalmente também estamos aqui a falar de um excedente inédito, não é? Em termos daquela que é a história, o histórico da democracia em Portugal. A questão é que, desde a semana passada, portanto, que Luís Marques Mendes, e não é o único, não é? Mas desde a semana passada que ele está a insistir nesta conversa do atenção que não há dinheiro para tudo. E para mim é sobretudo este o foco da narrativa, não é? Que tem que ver com esta ideia de que não há aqui um milheiro, portanto, o governo não pode lá ir para resolver questões de despesa corrente, portanto, isso não é possível. E todas estas afirmações, não é, constroem aqui uma narrativa que tem que ver com esta necessidade de começarem a esvaziar, não é, as promessas eleitorais que foram feitas, porque a AD apresentou um cenário macroeconómico para lá de otimista, portanto, fantasioso mesmo, não é, com esta questão de estimar um crescimento da economia de 3,5% em 4 anos, portanto, todas as outras pessoas que também fazem estas análises a alertar para quão irrealista estas métricas que estavam a ser trazidas eram e são, e é a partir deste lugar de fantasia que agora é preciso trazer alguma realidade, não é? E a realidade está, de facto, a ser construída neste comentário ao longo, aliás, ainda não existia governo e esta conversa já estava a começar, não é? Já estava a começar porque não há, de facto, aqui uma vontade de rever a situação das carreiras da função pública, satisfazendo aqui as reivindicações de professores, de médicos, de polícias. Não existe e nunca existiu essa vontade. Esta conversa do excedente vai ao encontro de trazer aqui uma justificação para que isso não aconteça, para que esse sentido que foi apontado durante a campanha, que possa então existir aqui um recuo. Portanto, é isto que eu vejo nesta questão do excedente. Obviamente não concordo com essa leitura de que não há margem para, que apenas existe para bater dívida pública, e gostaria que de facto existisse mais discussão em função daquilo que de facto a lei prevê, daquilo que poderão ser os entraves na aplicação deste excedente e não tanto nesta perspectiva do não dá para tudo de um lado e do outro lado tem de dar para mais alguma coisa. Na prática, de facto, este excedente permite-nos fazer o quê? Não é? E eu concordo com a tua leitura do preferencialmente, não é? Que é uma leitura que eu utilizo sempre para consumir iogurtes e outras coisas fora de prazo, portanto, e ainda estou aqui. Portanto, é o que temos, mas enfim. E há aqui, sobretudo, há aqui uma coisa que é, as pessoas preocupam-se muito com a degradação da credibilidade da política e com a força que isso dá a discursos extremistas, etc. Mas quando um partido promete em campanha eleitoral aquilo que o PSD prometeu e uma semana depois começa a dizer que afinal não é possível, como é que as pessoas vão acreditar nos políticos? Quer dizer, o que é que estão à espera? Não é? O que é que estão à espera que as pessoas pensem dos políticos portugueses? E depois queixam-se de que votam como votam. Não, e depois eu também acho que era interessante perceber-se nestas conversas que se fazem sobre o excedente e se estamos ricos, se não estamos, ou estamos menos pobres, portanto, tudo isto, não é? Há aqui, obviamente, uma opção de políticas públicas que foi de desinvestimento, que depois também acaba por se traduzir em valores mais simpáticos, não é? E isso também deveria estar a ser discutido. Portanto, parece que houve aqui um milagre da multiplicação e não é verdade, não é? E também, portanto, era importante perceber-se, não é? Também de uma vez por todas, que nós não comemos contas certas, não é? Mas, enfim, sigamos, não é? Com esperança. Não comemos contas certas e agora também parece que querem que voltemos ao serviço militar obrigatório, que é uma questão bastante interessante, mas sobre a qual Miguel Sousa Tavares resolveu pronunciar-se de uma forma bastante crítica. Vamos ouvir. Como eu disse, eu acho que devemos ter forças armadas, eu acho que a discussão deve ser aberta, mas com duas condicionantes. Que tipo de serviço militar? Quanto tempo? E com que utilidade? E segundo,
É no interesse de Portugal ou é, por exemplo, no interesse da NATO ao serviço da política externa americana? Se é ao serviço da política externa americana, que é a linha que a NATO está a seguir, eu sou contra. Eu não quero ver soldados portugueses no Pacífico a defender a política externa americana. Mas se forem para defender Portugal? Se forem para defender Portugal, obviamente que sim. E se forem no contexto de uma política de defesa europeia autónoma da política da NATO, também, porque nós somos membros da União Europeia. Com isso eu estou de acordo. Agora, se é para ir onde estão os interesses americanos, por exemplo, Segunda Guerra do Iraque, completamente inútil, com pretexto falso, que havia armas de destruição maciça, com isso, eu sou contra isso. Aqui está um bom exemplo, a questão da guerra do Iraque. De facto, acabaram por estar lá tropas portuguesas, nomeadamente da GNR, não propriamente na frente de combate, mas estiveram lá. E esse tipo de envolvimento, de facto, é preocupante. É engraçado que isto está a ser levantado agora, mas quem desmontou o serviço militar obrigatório foi Paulo Portas, mas começou com Guterres. Foi uma coisa aceita também naquelas coisas que se negociam com a União Europeia. Começou com Guterres, depois houve um período de 4 ou 5 anos de transição e quem executou depois no governo de Durão Barroso foi precisamente Paulo Portas. E o meu partido, o PCP, foi contra, que é um partido a favor do serviço militar obrigatório, e agora está a dizer, então agora que acabaram com aquilo, querem voltar. E querem voltar porquê? Obviamente porque há uma questão que é a guerra da Ucrânia, e é o que está no pano de fundo disto tudo. E, digamos, voltar a ter serviço militar obrigatório para preencher as necessidades militares das nossas Forças Armadas, que têm neste momento 27 ou 28 mil homens no seu todo, não é muito pouco, para, no fundo, o que se está a preparar é preparar psicologicamente a população para, possivelmente, ir combater englobada na NATO, na Ucrânia contra a Rússia, é algo que me parece completamente desastroso, porque não é por acaso que esta questão chega agora, nesta altura, porque até agora ninguém se tinha preocupado com a defesa do país, com os 27 mil homens que temos nas Forças Armadas. Portanto, o que está no pano de fundo é a questão da guerra da Ucrânia e outras que podem ocorrer, até com o aumento da tensão, como o Miguel Sousa Tavares refere, com o aumento da tensão mundial e das relações norte-americanas com a China e com a Rússia e várias questões depois mais regionais estarem cada vez a agravar-se em vez de haver uma certa distensão nas relações entre os países. E a Europa, eu não aceito, é uma parte que o Miguel Sousa Tavares diz, que é a Europa, nós podemos fazer parte do exército europeu, quer dizer, eu não quero ser comandado pela senhora von der Leyen, desculpem lá, ela foi ministra da Defesa da Alemanha, não confio nada nela, em nenhum critério, nem na França, nem na Alemanha, não quero que os nossos homens vão para a guerra, homens e mulheres, vão para a guerra, por uma decisão que não é feita internamente, por uma decisão em função de um tratado que nós vinhamos a assinar com a União Europeia nessa matéria, porque tira-nos autonomia de uma decisão que ainda é pior que a questão económica. Lá não temos total autonomia na economia, é triste, mas é ainda como a outro. Agora, na decisão da vida das pessoas, direta, se vão para a vida, se vão para a morte, parece uma coisa completamente inaceitável. Mas gostaria que houvesse um serviço militar obrigatório ou um serviço cívico para quem é objetor de consciência, porque acho que isso é importante para a juventude, por várias razões. Eu fiz serviço militar obrigatório como soldado, não no tempo da guerra, portanto nos anos 80, e aquilo é um curso universitário. Tive a noção do que não tinha. Eu era uma pessoa urbana de Lisboa, um menino de Lisboa, como o capelão lá do exército me chamava, que eu era um menino de Lisboa, e tive contacto de realidades, por exemplo, vou contar uma história caricatural, mas que é exemplificativa. O cabo que comandava o pelotão onde eu fiz a recruta, que foi em Estremoz, em Cavalaria, no final daquilo havia um jantar, foi no final dos 3 meses de preparação, houve um jantar para celebrar a passagem à pelota, acho que era assim a expressão que nós tínhamos, portanto, o fim da recruta. Foi um jantar e eu fui no carro, fomos de Estremoz a Elvas, e fui no carro conduzido por outra pessoa, com esse cabo, e ele às tantas olha para um semáforo, na cidade de Elvas, e, o que é aquilo? Ele nunca tinha visto um semáforo numa cidade, não sabia o que era, ele não conduzia, vivia numa aldeia que ficava a 12 km de Penafiel, onde nunca tinha saiu de lá para a tropa,
e não podia ir a casa porque os comboios naquela altura eram tão maus, que ele, quando chegava à casa, ele só ia de comboio porque só pagava um quarto de bilhete, não tinha dinheiro para ir de caminhonete ou outro meio de transporte. Quando chegava a casa já não tinha tempo para voltar segunda-feira, a tempo de segunda-feira de manhã de estar em Estremoz. Portanto, isso para mim foi tão importante como tirar um curso universitário, porque percebi-me de uma realidade do país que não conhecia, além de ter criado autonomia, ter saído de casa da mamãe, etc. Portanto, tudo isso parece-me coisas úteis. E depois há a questão de ser só não objetor de consciência, isso é outro nível de discussão, mas acho que de facto haver um serviço cívico em que se reforça o espírito de comunidade, e disciplina e ética de trabalho, acho que isso são coisas importantes. Mas o pano de fundo desta discussão não é nada disso. O pano de fundo desta discussão é ter homens ou não para a guerra, que é uma coisa bem diferente. Paula. É a defesa da pátria, não é? A defesa da pátria. Sendo que agora há o YouTube, há tutoriais, ó Pedro, quer dizer, agora a pessoa para saber das coisas da vida vai para o YouTube. Portanto, já não precisa da tropa, mas pronto, esta questão do serviço militar obrigatório, eu discordo por princípio, portanto, não tem que ver com geografias, esta ideia de que ao serviço da União Europeia tudo bem, ao serviço da NATO não, enfim. Para mim a questão não se coloca nesses termos, portanto, eu acho que se estamos a discutir esta questão por causa de um déficit, de facto, de efetivos, é isso que tem de ser corrigido e tem de se perceber de que forma, até porque, conforme estavas aqui a dizer, não é? O serviço militar obrigatório, quer dizer, terminou aqui há 2 décadas, não é? Portanto, há uma série de questões infraestruturais que, entretanto, deixaram de existir. Portanto, isto não é algo que possa ser feito com esta ligeireza e com esta facilidade que está aqui também muitas vezes em cima da mesa. Portanto, eu acho que sim, que é preciso cuidar, se quisermos aqui, das condições daquelas pessoas que estão de facto nesta área, e essa para mim é uma discussão que deve de facto ser tida. Agora, querer compensar essas falhas com esta questão do as pessoas têm de, e depois tenho ouvido muito esta questão de na Constituição existe essa questão do serviço à pátria. O que é isto de serviço à pátria? Mesmo esta questão de que está aqui a ser trazida por Miguel Sousa Tavares, se for em defesa dos interesses de Portugal, quais é que são os interesses de Portugal, não é? Isto é assim tão objetivo, portanto, se vier aqui um governo com umas opções completamente discutíveis, a decidir que vai entrar numa guerra, que poder é que nós temos para dizer que aquele não é o interesse de Portugal, que não é o interesse da nação? Portanto, acho que de facto há muito que refletir aqui sobre esta questão, sendo que eu, pronto, insisto, por definição sou contra, acho que aqui o caminho é de facto a valorização das carreiras e é algo que não se observa. Depois, claro, concordo com isso que estás aqui a dizer, que é esta questão da guerra da Ucrânia e depois também estas crispações com os Estados Unidos é o que traz, enfim, para a atualidade, de uma forma mais consistente e articulada entre vários países europeus, esta questão do reforço do serviço militar ou desta dimensão militar, também aqui com uma área de aposta de investimento na indústria de armamento. Portanto, que isso também está a ser discutido e não duvido que no curto, médio prazo que seja isso que depois também surja como prioridade a nível de União Europeia, porque já se está, enfim, a desenhar justamente esse caminho. Em alguns países mais próximos da Rússia, agora não me lembro se foi Letónia, se foi a Estónia, mas já estabeleceram um serviço militar obrigatório, que não tinham, nos últimos meses fizeram isso. Foi a Letónia que reintroduziu, sim. Os três querem, não é? Mas a Letónia já concretizou, sim. E portanto essa tendência é natural que aumente. Mas uma coisa, eu até compreendo que um país que seja vizinho da Rússia, que tem problemas de relações com a Rússia, que entenda que se deva prevenir e defender. Agora, nós estamos um bocado mais distantes e, sobretudo, as razões que levam à tensão com a Rússia não têm mesmo nada a ver connosco. É uma coisa completamente choné, mas enfim. E, sobretudo, não resultam num processo que leva à acalmia e à resolução do problema da Ucrânia de uma forma satisfatória para as duas partes. É que cada vez estamos mais afastados disso e vão, entretanto, morrendo
milhares e milhares de ucranianos à conta disto. Mas o que eu ouço é que a oposição à Rússia se deve fazer com este esforço de dissuasão. Portanto, que a Europa tem de ter aqui uma voz comum, mostrando de uma forma muito taxativa e contundente que tem, de facto, exército e que tem também indústria para fazer face e que com essa demonstração de força, a Rússia, não é? O Putin vai dizer, agora estou cheio de medo e já não avanço. Portanto, que, supostamente, não é? É esta a argumentação. Enfim, acho que isso faz parte de um processo de mentalização dos europeus para uma situação que daqui a uns anos todos se arrependerão, mas enfim. Ora, vamos ao nosso papel selado. Trago aqui um artigo assinado pela ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que é um elogio ao primeiro-ministro que saiu, António Costa. Ela intitula o artigo como Uma Estranha Ironia e assinala que ela diz que ela foi Procuradora-Geral da República, trabalhou com António Costa quando ele foi Ministro da Administração Interna e faz uma lista de uma série de leis anticorrupção e que, aliás, algumas para mim bastante discutíveis, porque me parecem violar direitos de cidadãos e parecem-me intrusivos para a sua vida privada, mas enfim, permitem investigar mais facilmente o crime de corrupção, nomeadamente com o acesso facilitado a contas bancárias, a possibilidade de fazer escutas ao ar livre em situações digamos, públicas e mesmo até dentro de casa das pessoas. Portanto, tudo uma série de leis que nós não temos consciência que o Poder Judicial hoje em dia tem à sua disposição, que foi António Costa e ela, e que congeminaram, e ela aponta a ironia de, no final disto tudo, aparecer António Costa indiciado ou referido num processo judicial e que leva à sua demissão. É curioso que esta lista e foi por isso que eu quis chamar isto aqui, acho que realmente a ironia existe, que o que ela quer apontar aqui existe, mas preocupa-me que esta legislação que foi feita para combate à corrupção e que já vem desde 2002 e com aprofundamentos e alterações e cada vez a polícia e o Ministério Público têm cada vez mais poderes, mas de facto o resultado final, pelo menos na percepção pública, continua a ser muito fraco. É evidente que há um problema de meios, sobretudo quando são processos muito complexos, que leva a que depois se cometam erros básicos que levam depois a que os tribunais anulem decisões do Ministério Público ou revertam acusações que parecem muito firmes e afinal estão assentes em coisas muito fracas. Mas eu penso que há aqui um caminho de crítica a esta legislação, por causa da percepção pública de que o poder político é muito corrupto e que estamos todos envolvidos num problema de corrupção, faz com que não haja bom senso e que não se equilibre isto de uma forma mais sensata, do meu ponto de vista. E depois há outra coisa que eu creio que está na base de tudo isto, que é um problema, digamos, é que o regime de relações entre a economia e a política, a forma como se faz negócios, a forma como se constrói até a riqueza de uma sociedade, neste momento implica uma relação tão íntima entre a classe política que chega ao poder e ao poder executivo e a classe dos grandes negócios, que digamos que ou se entende que tudo é corrupção ou se entende que nada é corrupção. E, portanto, a sociedade no seu todo, por causa digamos, do sistema de classe em que está organizado, é à partida corrupta. Mas isso não significa que as pessoas individualmente sejam realmente criminosas, porque elas vivem num regime em que a sociedade prevê que esse tipo de relações exista e estimula esse tipo de relações e até legisla em função. Por exemplo, quando se fizer legislação sobre o lobby, o que está a fazer é aceitar como legal algo que nós desconfiamos que anda ali a roçar a corrupção. E, portanto, tudo isto, este problema da corrupção que está outra vez na ordem do dia e que vai estar certamente mais vezes na ordem do dia, certamente o PSD vai também ser vítima de coisas que o PS agora foi vítima de suspeitas e de coisas que provavelmente poderão fazer cair ministros ou secretários de Estado ou até o primeiro-ministro. Está escrito nas estrelas, que acho que não é difícil adivinhar que isso pode vir a acontecer. Mas de facto há aqui um problema mais de fundo
que ou se muda, digamos, ou se muda de critério e se muda de compreensão da forma como funciona a sociedade e isso impõe um processo quase revolucionário, ou então temos que legislar isto com mais moderação e com mais respeito pelos direitos das pessoas, porque por este caminho acabamos no estado completamente policial e isso não me parece nada bom, não me parece que vai dar bom resultado. Olha, sou favorável à opção da revolução, portanto podemos seguir por essa via. Mas eu tenho uma frase que não é a minha revolução se eu não puder dançar, portanto, desde que meta a dança está tudo certo, mas enfim, Pois. Agora um bocado mais a sério, não é? O que eu achei surpreendente neste artigo, primeiro, é o desconhecimento que eu própria tinha em relação a uma série de possibilidades que estão previstas na tal lei que estavas aqui a trazer de 2002, nesta questão, porque eu lembro que a determinada altura nós discutimos muito o ato patriótico, né, nos Estados Unidos, daqueles absurdos todos, depois do 11 de setembro e tudo mais. E, no entanto, eu quando estava a ler o artigo e a descrição daquilo que é possível fazer, e que não é uma descrição detalhada, não é, mas que acaba por exemplificar, não é, a facilidade com que se pode aceder a informações que eu gostaria que estivessem protegidas, mas que claramente não estão, surpreendeu-me, muito, muito honestamente. E depois também acho que há um outro elemento aqui que também que eu gostaria que houvesse mais aquilo que tu fizeste antes no jornalismo, que é esta questão de ir ali de alguma forma ver o que é que a lei diz. Até que ponto é que aquilo que está a ser proposto é de facto inovador, se há alguma novidade, se os instrumentos já não estão lá e se aquilo não é conversa apenas para encher chouriços, porque outro dos elementos que o artigo traz é justamente que há uma série de propostas que estão aí nos programas que já estão aqui, não é? Traduzidas para a legislação que está disponível. Portanto, e isto não é sequer questionado. Portanto, a pessoa chega e diz, olha, vou inventar a roda. E não há ninguém que diga, espera lá que a roda já está inventada. Portanto, há conhecimento de que já existe esta lei que faz isto, que faz aquilo. E tendo em conta esse dispositivo, de facto, que já existe, a grande questão é essa que tu colocas, não é? Como é que há tantas possibilidades, como aquelas que estão aqui descritas e que a mim, enfim, me deixaram perplexa, porque não imaginei que de facto fosse assim tão aberto. Como é que, apesar disso, continua a ser tão difícil ter conclusões sequer, não é? Conclusões, quando eu digo conclusões, é alguma coisa em que no final eu consiga passar do ponto A até o último ponto e dizer, ok, eu compreendi o que é que aconteceu aqui e este resultado é decorrente de todo este processo. O que nós observamos não é isso, infelizmente, não é? É muito circo mediático, portanto, a volta destas investigações, e estamos aqui a falar desta lei em concreto que tem que ver com o crime organizado e com esta criminalidade económico-financeira, que também, como já tivemos a oportunidade de conversar aqui em algumas ocasiões, tem evoluído muito mais rápido que a lei, não é? Com esta questão do virtual, com esta promiscuidade que se estava aqui a trazer e que depois vai ganhando também outros contornos, nomeadamente este que estás aqui a trazer, agora vai-se legalizar a questão do lobby, depois é mais uma camada de normalização, portanto, e para onde é que nós caminhamos, não é? Para onde é que nós caminhamos? Mas eu, enfim, gostaria, não é, que mais vezes tivéssemos conversas, discussões, debates, tivessem como pressuposto estas questões concretas, palpáveis, e não propriamente o que eu gostaria de, portanto, baseadas naquela que é a minha perspectiva do ponto de vista mais conceptual em relação às discussões. Porque, de facto, se existe esta lei, se esta lei já prevê isto tudo, e só estamos aqui a falar de uma, há muitas outras que depois permitem fazer outras coisas, como é que nós não conseguimos? Portanto, o que é que está aqui a falhar? E estando a falhar, o que é que tem de ser feito para que não falhe tanto, não é? Ou para que falhe menos? E não é essa discussão E que agora estamos a fazer. Vamos ter agora a Ministra da Justiça a chamar os partidos todos para inventar mais leis anticorrupção. É um pacote. Sim, mas... E, portanto, eu temo que atrás dessa ideia se venha, de facto,
a violar mais direitos básicos dos indivíduos, não é? Que me parece claramente que algumas destas leis violam. Sim, mas é no mínimo revelador que tenhamos um primeiro-ministro que venha apelar, não é, a essa iniciativa dos partidos e ele não toma a iniciativa, não é? Porque, quer dizer, eu gostaria que houvesse, não é, alguma proposta no meio daquilo tudo e depois, olha, e já agora, não é? Digam o que é que vocês pensam sobre o assunto. Não é? Enfim, Enfim, são preocupações que nós temos. São preocupações que aqui deixamos, não queremos estragar o fim de semana a ninguém, portanto, divirtam-se, apanhem aí um filme que faça rir ou qualquer coisa para esquecer um bocadinho estas angústias que nós temos. Até para a semana. Sol que normalmente resulta. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.